A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos iniciando mais um episódio, onde nós vamos falar sobre Salvador, Senhor e Rei. Nós estamos iniciando o estudo no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, que vai do versículo 1 até o versículo 48. Então, esse capítulo 19 tem 48 versículos, onde nós vamos falar que Jesus, o Salvador, primeiro episódio. Os próximos episódios nós falaremos Jesus é o Senhor e o último Jesus é o Rei. Então, tudo isso baseado dentro do capítulo 19 de Lucas. Então, que você fique ligado, que você acompanhe esses episódios, qual nós estamos falando, desde o primeiro capítulo de Lucas. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, nós estamos falando sobre o Evangelho do Filho do Homem para todos. Na Bíblia, o nome de uma pessoa sempre ele revela seu caráter, ou algum fato relacionado ao momento do seu nascimento. Então, Deus também se autorrevela por meio de seus nomes, pois assim nós podemos conhecer a identidade e a missão de Jesus. Então, o propósito de Lucas, ao escrever o Evangelho, é alcançar os gentios. Nesse capítulo, seu alvo é apresentar Jesus como Salvador, Senhor e Rei. Então, Lucas, ele apresenta a verdadeira identidade de Jesus, exercendo o ministério tríplice, o Salvador, que procura o perdido, o Senhor, que recompensa os fiéis, e o Rei, que oferece paz. Então, nós vamos dar início falando que Jesus, o Salvador. Então, o nome Jesus, ele significa Salvador. É a forma hebraica do nome. Então, a escolha desse nome foi uma determinação divina. Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, portanto, esse nome revela a sua missão, que é a salvação. Trata-se de um Salvador divino para revelar que não existe caminho do homem para Deus, mas somente de Deus para o homem. Então, a salvação ela é exclusiva e limitada, isto é, ela salvará seu povo. Então, a salvação é também espiritual, pois Jesus veio para salvar os homens dos pecados dele. Então, o nome Salvador, ele vai remeter à missão de Jesus, de vir a este mundo para buscar e salvar o perdido. Então, como os anjos anunciaram desde o seu nascimento, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 11, que diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o Salvador é esperado por todos que anseiam por salvação divina. Em Lucas, capítulo 19, nós lemos o versículo 1 ao versículo 10, vemos o Salvador em ação. E a ideia-chave desse trecho está resumida no versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. São 3 pontos básicos. Primeiro, o autor da salvação é o Filho do Homem. Somente Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, poderia salvar o pecador. Segundo, a ação salvadora é buscar e salvar. Jesus não veio para dar bons ensinamentos, embora o tenha feito, mas para buscar e salvar o perdido. E o terceiro é o objeto da salvação, que é o perdido. Então, Jesus, ele é o autor da salvação. Jesus ele usa esse nome, Filho do Homem, para descrever a sua humanidade, os seus sofrimentos, a sua divindade e a sua segunda vinda. Então, a origem do termo está no Antigo Testamento, lá no livro de Salmos, o número 8, do verso 4. Então, o foco principal é apresentar Jesus como homem perfeito, o único que poderá morrer
para salvar o homem, pois é representante de toda a humanidade. Então, a salvação, ela vem de Deus por meio, por nenhum outro homem, né, porque nenhum outro homem pode salvar, né? Como provém de Deus, o homem é impotente para produzir sua própria salvação. Mateus 19, versículo 25. Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando nele os olhos, disse-lhe: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, aparentemente, Zaqueu vai a Jesus motivado pela curiosidade. Ele já conhecia a fama de Jesus, mas seu desejo é conhecê-lo pessoalmente. Então, diz a narrativa que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, observe que ele queria ver Jesus, mas havia dois obstáculos a vencer. O primeiro era a multidão que o impedia de vê-lo. Curiosamente, a multidão também queria impedir que o cego Bartimeu ele clamasse por Jesus. Então a Bíblia ela fala que nossos pecados e nossa natureza pecadora criam uma imensa barreira que nos impede de conhecer Jesus. O homem não nascido de novo só sabe fazer o bem, né? Fazer uma coisa, que é o quê? Que é pecar. Ele está espiritualmente morto. Então a multidão dos pecados nos impede de chegar a Jesus. O segundo obstáculo, era sua baixa estatura. Ele não podia ver a Jesus por causa de seu tamanho. Sua estatura física simboliza sua limitação espiritual. Então ninguém pode ver a Deus, exceto por revelação. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Nossa condição espiritual nos torna espiritualmente cegos. Jesus é quem age para salvar. Quando ele diz, veio buscar e salvar. Então, Jesus, ele é o sujeito da ação salvadora. Não é Zaqueu quem vai atrás de Jesus, mas é o Filho do Homem que vai em busca de Zaqueu. O movimento salvador está expresso na palavra veio, sugerindo que a iniciativa vem de Deus e não do homem. Em toda a narrativa bíblica, é esse o movimento que fica claro, a saber, Deus indo ao homem, Deus enviando seu filho ao homem, Deus salvando o homem. Não foi Abraão que procurou a Deus, mas Deus é que foi até Abraão. O mesmo ocorreu com outros personagens bíblicos, como Noé, Moisés, Davi, Paulo e muitos outros. Então, a razão para que Deus busque o homem, e não o contrário, é o que o homem sem Deus se encontra em total depravação. Ou seja, sua faculdade e seu impulso são completamente voltados para o mal, não lhe permitindo tomar a iniciativa de procurar a Deus. Então, quando o homem ele vai a Deus, é porque Deus já o despertou para a sua própria condição de pecado e para a sua necessidade, de um Salvador. Então, na passagem de Zaqueu, há uma sequência lógica. Primeiro, Jesus entra em Jericó, depois ele entra na casa de Zaqueu e, por último, entra no coração de Zaqueu. Trata-se de uma busca programada, intencional e efetiva. Ele busca o perdido até encontrá-lo. Ele busca a ovelha extraviada até achá-la. Jesus ele não erra nem o lugar nem a pessoa. Seu plano eterno tem uma data, que é o hoje, e um endereço, que é em tua casa. Então, específicos para cada um de nós. Pois me convém ficar hoje em tua casa, como ele diz no versículo de número 5. Então, Jesus é quem age para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. O outro é que é o objeto da salvação. O objeto da salvação é o perdido. Todos estão perdidos, mas poucos reconhecem isso. Notamos muito isso. Todos estão doentes, mas alguns reconhecem, reconhecem sua enfermidade. Zaqueu ele tinha muito dinheiro. O versículo 2 diz que ele era rico e tinha uma elevada posição social, maioral dos publicanos.
Sua riqueza, notoriedade, né, ou prestígio, contrasta com o cego Bartimeu, né, um mendigo da cidade, né, de Lucas 18:35. Então, o que une essas pessoas é tão diferente. Primeiro, ambas eram desprezadas pela sociedade da época. Então, o primeiro por ter demasiadamente pobre e o outro por haver enriquecido em uma atividade condenada pelo judeu, pois era cobrador de imposto. Então, vamos observar que ambos eram rejeitados, mesmo o rico, Zaqueu, ou o pobre Bartimeu. Né? Segundo, é que ambos se encontravam na mesma condição de pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Terceiro, ambos necessitavam do mesmo Salvador, pois não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre o homem, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o Salvador do rico é também o Salvador do pobre. O preço que foi pago para salvar o rico é também um preço que foi pago, né, para salvar o pobre. Né? Embora Zaqueu ele desfrutasse de status e riqueza, encontrava-se perdido. Por isso Jesus o achou. Versículo 9. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é este é filho de Abraão. Né? Zaqueu era um eleito de Deus e o dia da sua conversão finalmente chegou. Ele deu provas de seu arrependimento. Quando nós vemos lá no versículo de número 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e nem em alguma coisa tenho defraudado alguém, né, restituo 4 vezes mais. Né? Restituir 4 vezes mais era uma prescrição da lei, que determinava a indenização a ser paga por alguém que tivesse furtado. Isso está em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Então, a decisão de Zaqueu não é apenas uma manifestação da sua disposição de reparar os danos causados, mas também um sinal de transformação interior, resultante de seu encontro com Jesus. Então, nesse sentido, Zaqueu se torna o antítese do jovem rico, que procurava Jesus, mas não o conseguia, né, desapegar-se do seu amor pelo dinheiro. Zaqueu também se torna a prova viva de que, apesar de ser quase impossível um rico entrar no reino de Deus, né, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, né, Zaqueu ele também decide voluntariamente dar metade de seus bens aos pobres. Então, os frutos do seu arrependimento são claros. Então, Jesus passa a ser o seu Senhor, né, em substituição ao dinheiro. Então, ele está disposto a consertar seus erros do passado. Então, pode ter certeza que o Senhor, ele pagou um alto preço, tanto pelo rico quanto pelo pobre, né? E o objeto da salvação é o perdido. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e possa entender, né, que não tem privilégio maior do que trazer Jesus, né, para dentro da casa, para dentro da sua casa, trazer Jesus para a sua vida. Né? Não podemos nos esconder de Jesus por trás da posição riquezas. Né? Precisamos ter pressa e nos reconciliar com Jesus. Né? Porque o verdadeiro arrependimento traz mudança de atitude. Né? Então, é isso que nós vamos ver na vida de Zaqueu. Né? Então, que nós possamos, nesse dia, né, estar ligado nessa palavra, estar realmente sendo determinado realmente a entregar a vida para Jesus, a andar nos seus caminhos, a endireitar os nossos caminhos, para que assim possamos agradar o Senhor. Então, não há mais privilégio do que trazer Jesus para dentro da tua casa. Então, aceita Jesus como seu Salvador, convide Ele para entrar na sua vida, entrar na tua casa, né? Pois tenha certeza que não tem coisa melhor do que a presença do Senhor em nossas vidas, em nossas casas. Que Deus te abençoe nesse dia.